Andréia, como foi a sua experiência? 1, na Irlanda. 2, alugando um carro. E 3, dirigindo na mão esquerda. Bom, vamos começar falando porque a Irlanda, né? A Irlanda, por algum motivo, eu tinha uma vontade louca de conhecer a Irlanda, assim, há muito tempo. E uma das coisas que eu queria muito conhecer eram os tais dos Cliffs de Moher, as falésias, né? Ali na beira do Mar do Norte. Tinha muita vontade, lia Por quê? Porque filmes, livros, fotos, o lugar é um lugar para tirar assim. Eu sou apaixonada por foto, né? E o lugar é um lugar assim para tirar fotos maravilhosas, né? Então eu já tinha visto muita foto. Eu li vários livros que descrevem assim, alguns livros de romance, livros de história, livros de ficção também, temas variados, mas que eram na Irlanda, né? E aí a gente tinha vontade de conhecer. E uma cidade que eu curto muito também nos Estados Unidos é Chicago. E Chicago tem um monte de irlandês, né? Eles pintam o rio em Chicago de verde no St. Patrick's Day. Então, na Irlanda, isso assim, a Irlanda me chamava. E a Irlanda agora me chama mais ainda, depois de ter ido. Eu quero voltar. Assim, eu voltei, quero voltar. Bom saber. Assim. Então, essa é a Irlanda. Então, no meu planejamento de viagem, exatamente que eu queria conhecer os Cliffs de Moher, você pode conhecer os Cliffs de Moher ficando em Dublin, saindo de Dublin num bate e volta. Mas não era o que eu queria. Eu queria conhecer o interior da Irlanda e girar de carro por ali. E aí bateu aquele medo, claro, assim, vou dirigir na mão esquerda, que coisa esquisita, vai dar certo, não vai dar certo. Mas o que eu queria fazer na Irlanda exigia essa coragem de ter um carro, alugar um carro. A gente alugou um carro por 8 dias na Irlanda. E eu fiz o trajeto que eu estudei ali, que eu queria fazer. A gente foi para os Cliffs de Moher, fiz o Ring de Kerry, fui a Dingle, a Península de Dingle, que eram os lugares que eu queria conhecer. Deveria ter ficado mais tempo. Depois de conhecer, eu faria a viagem com até menos tempo. Por exemplo, eu fui até Cork, que é uma das cidades grandes na Irlanda, deixaria de lado. Até ficaria menos tempo em Dublin, mas só ficaria porque eu já conheço, né? Porque senão acho que eu fiquei o tempo certo. Eu fiquei 4 dias em Dublin. Em Dublin eu fiquei sem carro. Dublin não é um lugar para dirigir. Eles são meio malucos. Mas o interior da Irlanda é muito tranquilo para dirigir. Dirigir na mão esquerda, surpreendentemente, foi fácil. Não achei difícil. Sua segunda pergunta. Achei tranquilo. Sim, quero detalhes. Né? Detalhes. Detalhe importante, eu aluguei um carro automático. Eu não aluguei um carro manual. Porque ter que se preocupar que você está do lado ao contrário daquilo que você está acostumado e trocar a marcha com a mão direita, eu achei que era coisa demais para um principiante. Então, eu aluguei um carro automático. Aluguei um carro de nível de tamanho, de porte pequeno para médio. Foi muito pequeno, deveria ter alugado um maior. Meu marido, principalmente, que gosta de dirigir carros maiores, reclamou bastante. Mas não foi ele que dirigiu, foi eu. Então, a gente entrou num acordo na viagem. Mas poderia ter alugado um carro maior, um carro mais confortável. Eu acho que esse é o indicado. Assim, não recomendo carro pequeno e muito menos carro manual. Tem que ser carro automático. Dirigir nas cidades é mais tenso, mas eu não sei, eu senti um negócio mais meio intuitivo. Eu sentei do lado ao contrário, então era mais fácil virar para aquele lado, porque eu já estava ali. Então é uma coisa que acabou ficando meio intuitiva. Quando a gente aluga o carro, a menina da locadora falou para mim, assim, tem uma coisa que você precisa se preocupar mais, que é o que todo mundo acaba errando. Quando você tem uma rotatória, né, você vai virar para a esquerda e não para a direita, que é o que é muito diferente aqui. E aí, acho que depois da segunda, da terceira, o negócio já ficou mais natural. Dirigir nas autoestradas da Irlanda é bem tranquilo, você só tem que virar a chavinha, né, que você vai ser ultrapassado pela esquerda, aquilo que de vez em quando a gente xinga, ai, que motorista irresponsável, tá me ultrapassando pela direita. Lá todos estão. Você está errado na pista, assim, lembre-se de trocar de pista para baixa velocidade, né? Então eu andava
na pista da esquerda Tá o tempo vendo? todo. Tá vendo? Já demorou pra responder. O meu marido disse que foi fácil para mim, porque eu sempre tenho que pensar onde é a direita e a esquerda. Talvez por isso, eu tenho isso, né? Eu sempre paro para pensar onde é que é a minha direita, onde é que é a minha esquerda. Mas o engraçado é que ele não quis dirigir, né? E você foi. Não, ele não quis. Bem legal isso, porque incentiva aí o pessoal as mulheres que às vezes têm um pouco de receio de não tem. Se você nas viagens, se você tem esse sonho, vai e faz. E a Irlanda, acho que foi um lugar que eu demorei um pouco mais para ir, justamente porque eu tinha essa coisa assim, eu queria muito ir, mas o meu marido, a Irlanda, para quê? Eu vou conhecer duende. E ele voltou apaixonado pela Irlanda, ele quer voltar e ele quer alugar um carro e dessa vez ele quer dirigir. Então ele ficou com vontade. A Irlanda deixou isso aqui em casa. Meu filho curtiu também, foi uma viagem em família, viajamos os 3. E ele já falou assim, não, a gente vai voltar e da próxima vez eu vou alugar um carro, também automático, como eu falei, eu vou alugar um carro maior, não quero carro pequeno, e eu vou dirigir. Ele não quer dirigir na cidade, mas nas estradas, assim, autoestrada é tranquileza, assim, estrada é um tapete, maravilhoso de dirigir. O que foi, assim, meio tenso. Sabe aquele interiorzão da Irlanda que a gente vê nos filmes, aquelas fotos daquelas estradinhas pequenininhas, não sei o quê? É bem assim mesmo. As estradas são pequenas no interior. A velocidade é de 80 km por hora, ou seja, o povo não vai devagar. E é uma estrada que cabe um carro e meio. Aí o que acontece quando vem um carro na direção contrária à sua? Você dá ré, ou ele dá ré, até um ponto que um dos dois possa passar. E isso aconteceu comigo, com um caminhão gigantesco na minha frente. Você dá ré dirigindo na mão esquerda. Isso eu não tinha pensado. Isso, você dá ré. Mas aí, nas estradinhas, não precisa se preocupar com mão esquerda, com mão direita, porque é quase uma pista única. Só que vai carro de um lado e do outro, e aí não cabe. Aí você tem que parar, alguém tem que dar ré para dar passagem para você. É louco, essa parte é maluca. Esse podcast é uma utilidade pública, mesmo porque há vários lugares que se dirige na mão esquerda. África do Sul, Inglaterra, Austrália, Japão, Nova Zelândia, Japão. Então, realmente não é que é só um único lugar que tem isso. Tem muito. E eu acho que vale a pena perder esse medo, né? E na Austrália eu sei que tem um monte de placa. Esse lado não, porque realmente muita gente aluga carro e vai para autoestrada, então eles já até fazem a placa do lado errado para poder avisar. Tem bastante sinalização, tanto nas cidades como nas estradas, para você não errar. Isso realmente não é um problema também na Irlanda, né? Então tem a sinalização. E é uma questão de você se condicionar a perder o medo, né? Se é alguma coisa que você quer fazer. E as estradas são muito bonitas, é muito agradável viajar pelo interior da Irlanda. E a melhor maneira realmente de viajar pelo interior da Irlanda é de carro. Se você quer curtir mais, quer fazer o passeio de uma maneira mais demorada, mais assim, slow travel, né? Não aquela coisa, eu quero conhecer milhões de lugares e tenho pouco tempo. Curtindo mesmo o lugar que você quer conhecer. Meu maior sonho era conhecer os Cliffs de Moher. A gente ficou 2 noites ali. Eu fiquei hospedada num hotel que você via os Cliffs e que tinha um castelo, a ruína de um castelo, na verdade, do lado da hospedagem. Então, assim, foi realmente a realização de um sonho. Foi muito bom. Peguei a listinha aqui, 76 países dirigem na mão esquerda. Além do Reino Unido, Irlanda, Malta, Chipre, 13 na África, 15 na Ásia, incluindo Hong Kong, Índia, Japão, Malásia e Singapura. 76? 76, agora você já está habilitada. Já estou habilitada para dirigir. 76 países, incluindo o Zimbábue. Mas é muito, eu imaginei que fosse muito menos, porque é mais de um terço. Esse podcast era importante.
É mais de 1/3 dos países que você pode conhecer no mundo dirigem do outro lado. Quem dirige em São Paulo também, horário de rush, né? Cheio de motoqueiro, você tira de leite. Então, motoqueiro tem pouquíssimos na Irlanda. Quem dirige em São Paulo vai se sentir assim, feliz da vida, porque não tem motoqueiro passando de tudo quanto é lado. É muito menos perigoso. Super tranquilo, eu achei dirigir, estacionar também numa boa. Mesmo dar ré, foi tranquilo, né? E essa foi a minha experiência. Você me perguntou 2 coisas, sobre a Irlanda e sobre dirigir. Você queria saber, curiosidade, mais alguma coisa? Era isso. Depois a gente vai falar sobre planejamento de viagem na Irlanda, quantos dias, as cidades. Então fica para um próximo podcast. Há quantos dias na Irlanda? Acho que uns 3 meses tá bom. Não, porque a gente tem que ir pro Peru. Quem não ouviu o podcast do Peru não vai entender, porque a gente está apaixonada pelo Peru. Mas eu voltei. É que esse foi uma logo depois da outra, né? Então eu tô apaixonada pelos 2 lugares que eu fui esse ano. Assim, eu quero voltar muito nos 2. Olha, eu vou falar, quando você planeja bem e além de planejar ou ter um roteiro personalizado, caso você não tenha tempo para planejar, você acaba viajando muito melhor. E a gente tem essa experiência de amar os destinos. Eu acho que parte é porque a gente sai daqui com tudo muito planejado e muito pensado e aproveita muito mais, né? Então, o roteiro, quem tem tempo planeja, quem não tem, um roteiro personalizado faz todo sentido e a diferença. Então, entre em contato se precisar de ajuda. A gente está sempre à disposição para reserva de hotel, aluguel de carro também. A MPM Trips também tem os produtos, os serviços, então é só contactar a gente. A gente gosta muito de fazer, de experimentar o nosso próprio planejamento, mas quando a gente faz o roteiro para os clientes, né, para o pessoal que escuta a gente, que lê o blog, é muito gostoso porque a gente viaja junto. E realmente fazer o planejamento para poder conhecer aquilo que você tem vontade, no seu ritmo, eu acho que é bastante importante. Fez muita diferença, eu pesquisei muito sobre a Irlanda antes da gente ir, antes de fazer esse roteiro para mim e para minha família. E foi muito, muito bom mesmo. Tem várias coisas. A gente ficou 12 dias na Irlanda. Nós ficamos 14 dias na Irlanda, que foi cortado um pouquinho, porque era para ser mais, eram para ser 16 dias, a gente teve que cortar 2 aí para fazer um bate-volta dentro ali da ilha, mas foi muito bom. Ficaram faltando algumas coisas justamente porque eu quis fazer uma viagem menos corrida, né? Mais contemplativa. Então, da próxima vez a gente vai mais um pouquinho para o interior e da próxima vez eu vou à Irlanda do Norte, eu vou a Belfast, que ficou de fora. E a gente vai encerrar esse podcast com uma música celta. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!